ouvidos, o Rádio Esportes vai falar do Galo, hein? Amanhã é Atlético Esporte, 4 da tarde na Ilha do Retiro. Ô, Leão Banguelo, Esporte. Não vai aguentar o Galo. O Galão tá embalado e o Cláudio Rezende tá voando no aeroporto de Confins, prontinho pra embarcar pra acompanhar o Galo já na tela do YouTube. O Rezendão com as informações do Galo. Chega mais, Cláudio. Bom dia a você, Thiago Reis. Sextou aqui já no Aeroporto Internacional de Confins. Hoje o Galo segue viagem. Mais tarde a Itatiaia já partindo para Recife, para o local do jogo de amanhã. Ilha do Retiro, Galão da Massa tentando a primeira vitória com o Sampaoli como visitante. Nesse Campeonato Brasileiro, o último jogo teve até um gosto especial, bom, com empate pelas circunstâncias, né? O Galo jogou com 1 a menos boa parte da partida lá diante do Internacional, mas agora é contra o Lanterna, o já virtual rebaixado Sport Recife. E por conta dessa situação, o Galo vai em busca dos 3 pontos. Está vivendo um ótimo momento, principalmente na sua casa, na Arena MRV, com recuperação de atletas importantes do elenco. Sampaoli vai continuar nessa ideia, viu, Thiago? De rodar o elenco, deixar todo mundo apto, pronto para a final do dia 22. E nesse contexto devemos ter de novo algumas mudanças com relação ao time que entra em campo logo mais, né, amanhã contra o Sport, 4 horas da tarde. A programação do Galo tem o treinamento sendo finalizado agora na cidade do Galo, o almoço e o voo fretado partindo aqui de Confins às 4 horas, com chegada prevista ali para pouco mais de 6 da noite em Recife. O time vai direto pro hotel e aí é só concentração mesmo até amanhã. As baixas do Sampaoli para esse jogo: ele não vai contar com o zagueiro Juan e também com o Bernard, que vem sendo aí, segundo o Sampaoli, um dos principais jogadores do elenco. Os dois estão suspensos, receberam o 3º cartão amarelo na última rodada, não podem jogar. Por outro lado, o Vitor Hugo, né, que é um titular do Sampaoli desde quando ele chegou, estará de volta no esquema ali de 3 zagueiros, então vai com o Vitor Hugo. E além do treinador, né, que vai poder trabalhar à beira do gramado. Sampaoli estava suspenso contra o Bahia, não pôde ficar ali perto dos atletas, comandando o time mesmo do jeito que ele gosta, intenso ali à beira do campo. E o detalhe, né, Thiago? Como ele vai rodar o elenco, ele tem para essa partida os jogadores que vão servir seleções ainda. Depois do jogo contra o Sport, serão liberados o Ivan Roman, também o Alonso e o Alan Franco. Então a tendência é de que ele utilize os 3, até porque depois contra o Fortaleza, quarta-feira na Arena, e no fim de semana que vem diante do Bragantino, esses jogadores estarão disponíveis para seleções e não vão poder atuar pelo Galo. Então a sequência é essa aí de jogos do Atlético até a final da Copa Sul-Americana, e em cada jogo ele vai mesclando aí os jogadores. Nesta partida, por exemplo, eu acredito que ele possa dar descanso para o Hulk, que foi titular nos 2 últimos jogos contra o Internacional e diante do Bahia. O Rony descansou, né? Não foi titular no meio de semana, então pode ser o Rony no lugar do Hulk. Como eu destacava, o Ivan Roman deve aparecer na defesa ali, possivelmente junto com o Vitor Hugo e com o Júnior Alonso. E no meio campo, o Alexander foi titular nos 2 últimos jogos, Thiago. Ele vem de lesão, pode ser que esse jogo descanse o Alexander, e aí nesse caso ele vai ou com o Fausto Vera junto com o Alan Franco, ou pode colocar o Igor Gomes por ali também. Ele já fez essa função algumas vezes. Igor Gomes, que no meio de semana, por exemplo, entrou apenas no intervalo da partida. Então o contexto aí para esse jogo contra o Sport, na última partida na Ilha do Retiro no meio de semana, foram menos de 5 mil torcedores. Então o Sport, que já é um time que ano que vem vai jogar a Série B, inclusive dispensando os jogadores, né? O atacante Derek Lacerda ontem mesmo já foi dispensado por um ato de indisciplina, de acordo com o Sport. Não vai jogar, o jogador perigoso no primeiro duelo contra o Galo aqui na Arena MRV. Deu trabalho no centroavante do Sport. Então é esse cenário, Thiago. O Galo partindo para Recife. Amanhã tem que sair essa vitória fora de casa, Thiago Reis. Ah, vai sair, ô Nath.
Nath Fiuza, o Cláudio falava do Derek ainda há pouco, né? Situação do esporte, que já é, né? Só mesmo cumprir tabela até o restante do campeonato. O principal jogador do esporte, o Derek, como explicou o Cláudio, foi afastado. Ele se recusou a treinar depois da derrota para o Juventude e não foi o primeiro ato de indisciplina, atrasos. O Derek parece ser um jogador de personalidade forte, para não dizer outra coisa. Boa notícia pro Galo, porque esse Derek era perigoso, viu, Nath? Se não ganhar do esporte, vai ganhar de quem fora de casa? É hora de ganhar, hein, Nath? Pelo amor de Deus. A pegada é justamente essa. No caso do esporte, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Thiago? Porque esse caso do Derek Lacerda é mais um exemplo do mau planejamento do esporte, enfim, que até gastou muito dinheiro para os padrões aí do esporte, do futebol nordestino como um todo, tirando Fortaleza e Bahia, mas não conseguiu fazer uma boa temporada, tá só cumprindo tabela. No segundo turno, o esporte até conseguiu fazer alguns jogos assim melhores, talvez um time mais solto, até porque já sem muita pressão, já que o rebaixamento era iminente, né? Era impossível de ser revertido, mas o esporte voltou a jogar mal e o Atlético tem que se aproveitar disso, né? No último jogo contra o Flamengo, no primeiro tempo até criou algumas chances, mas bastou o Flamengo fazer o primeiro gol que a porteira se abriu de uma vez. E eu falava essa semana aqui no Rádio Esportes que o Atlético vem dessa sequência, né? São 3 jogos aí agora sem derrota, somando 2 partidas em casa. Se você pegar os últimos 8 jogos do Atlético como mandante, ele ganhou 6. Então o Sampaoli já vem conseguindo estabelecer uma regularidade dentro de casa. O Atlético muito forte como mandante, mas precisa transformar isso, refletir isso também na campanha como visitante. Para o Atlético somar esses pontos que são inegociáveis, se afastar de vez da zona do rebaixamento e manter esse desempenho, essa regularidade, essa competitividade, o time entrosado, todo mundo jogando bem, somando pontos, com a confiança lá em cima para o desafio do dia 22, que é o principal do ano, né? O jogo importantíssimo do dia 22, mas ganhar amanhã vai cair. Cláudio, venda de ingressos, meu filho, pelo amor de Deus, o povo tá que pergunta, vai começar esse fim de semana, não vai o preço, salgado, Cláudio? É isso, Thiago. O torcedor do Atlético que vai à Assunção vai ter que colocar a mão no bolso. Os ingressos serão vendidos a partir de amanhã. Essa é a expectativa, tanto do Atlético quanto do Lanús, que a Conmebol comece a vender esse ingresso, e a venda é feita pela Conmebol, que na final organiza o evento. E o ingresso mais barato, a apuração da Itatiaia, vai custar $90. $90 para atrás do gol, onde vai ficar torcidas, né? De um lado do Atlético, do outro lado do Lanús. O torcedor do Galo vai pagar $90 nesse setor. Do Lanús, mesma coisa. Vai ter ingresso de $130 e de $200. Esse de $200 dá mais de R$1.000, né? Para o torcedor que quiser ficar no local mais privilegiado lá do estádio Defensores del Chaco. O Galo tentou, junto à Conmebol, inclusive reduzir o preço desses ingressos, porque há uma intenção aí de ajudar uma parte de torcida, né? Principalmente as organizadas, torcedor que tem menos condições para viajar até o Paraguai, o Lanús. Inclusive, já são anunciados aí 50 ônibus com argentinos, mais 12 voos fretados. O Lanús está querendo fazer invasão lá em Assunção. E o Atlético, a gente sabe, muitos atleticanos já compraram passagens aéreas também. Muita gente vai de ônibus, até de carro, né? Para cruzar a fronteira do Brasil com o Paraguai. Um detalhe, Thiago. Passando aí da final da Sul-Americana para a base. Ontem, o Atlético conseguiu a classificação diante do Flamengo nos pênaltis. Lá no Rio de Janeiro, perdeu 2-0 no tempo normal, tinha vencido o Galo 2-0 aqui em BH. Foi para os pênaltis e aí o Galo venceu por 4-3. O último pênalti foi batido pelo atacante João Marcelo, que é do time principal. O goleiro Pedro Cobra, canhoto, bateu lá no trinco, né? Bateu no travessão a bola e entrou. Bela cobrança do goleiro do Galo. O Atlético agora vai pegar o Sport Recife. Quartas de final da Copa do Brasil da categoria Sub-20. As datas base desses 2 jogos, 12 e 19 de novembro, a CBF ainda vai marcar essas datas corretas com horários dos jogos. Um detalhe, o Galo esse ano fez barba, cabelo e bigode contra o Flamengo no profissional. Eliminou o rubro-negro carioca na Copa do Brasil nos pênaltis. Ontem na Copa do Brasil Sub-20 deu Galo e no Sub-17 o Galo também eliminou o Flamengo. Então esse ano, nos duelos de mata-mata entre Galo e Flamengo, seja no profissional, seja na base, o Galo levou a melhor e levou a melhor com louvor, Thiago Reis.
Se deu bem o Galo. Mengão 2025 teve boca pro Flamengo, não. Só deu Galo na base e no profissional, aumentando, né, a rivalidade.